Eu quero compartilhar uma mensagem com você, bem rapidinho. E o tema dela é: não ande sozinho. Amém? Repete comigo: não ande sozinho. Não, vocês estão aí, né, gente? Então repete comigo bem forte: não ande sozinho. Abra sua Bíblia aí comigo, em Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Provérbio 11, 14. Presta atenção aqui, meu. Eu quero compartilhar com vocês 3 dicas muito práticas. 3 dicas muito práticas, muito simples, que podem ajudar vocês nessa área de casamento, de namoro, de noivado, de relacionamento. A primeira dica que eu quero compartilhar com você é: não ande sozinho, tenha bons conselheiros. Então, Provérbios capítulo 11, versículo 14, diz assim: não havendo direção sábia, o povo fracassa. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. Amém? Pessoal, olha, quando a gente se apaixona, quem já se apaixonou aqui? Levanta a mão. Nossa, que povo romântico. Só por Jesus, aleluia. Quando a gente se apaixona, eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente fica meio a gente fica meio bobo. Baixa um espírito de poeta na gente, a gente fica romântico. Depois que você chegou, tudo se tornou tão belo. Até música. As cores ficaram mais vívidas. Sabe o que é vívido? Os cheiros estão mais suaves com você por perto. Tá tudo igual. As cores estão do jeitinho que elas são, os aromas também. Às vezes é até bafo da pessoa e você tá achando que é um aroma novo. É bafo, é mau hálito, e você fala: nossa, depois que você chegou, um cheiro amadeirado tão diferente dominou o meu coração. É mau hálito. Escovar o dente, mas você tá meio bobo. Isso acontece ou não acontece? A gente fica... Não, né? Imagina. A gente fica O sentimento, ele é tão forte, ele é tão intenso, que a gente começa a ter uma percepção da realidade diferente. A gente começa a ver coisa que não tem. Os defeitos, eu amo até os seus defeitos. Vamos ver então, quando casar. Vamos ver se ama mesmo. A nossa percepção muda. A gente fica meio encantado. Não tem nada a ver com magia, não tem nada a ver com feitiçaria. A gente fica encantado porque parece que a gente passa a viver no mundo encantado. E essa é uma... Como é que eu posso dizer? É uma maneira de enxergar a realidade que não é fiel à realidade. O sentimento é tão forte dentro da gente que a gente passa a perceber as coisas de uma maneira que elas não são. A gente deixa de ser racional muitas vezes. A gente fica meio burro. Fica meio E é aí que entra, meus queridos, o papel de alguém que está de fora de tudo isso. É aí que entra a importância de você ter alguém
que não está envolvido por esse sentimento todo. Alguém que está olhando a realidade como ela é de verdade, e não como você está percebendo. Esse é o papel do conselheiro. Alguém que não está apaixonado. Alguém que não está vivendo nesse mundo encantado, onde tudo é cor-de-rosa desde que a pessoa amada chegou. Essa pessoa, ela pode abrir os nossos olhos para muitas coisas importantes que talvez a gente não esteja vendo. Qual que é o problema? O problema é que a gente não quer alguém falando aquilo que a gente não quer ouvir. É por isso que muitas vezes a gente, nessa área, nem quer conselheiro. Por que eu vou atrás de alguém para falar para mim aquilo que eu não quero ouvir? Eu quero alguém que me dê uma moral. Alguém que fale, cara, vai fundo e viva o amor perfeito. Vá fundo e viva uma linda história de amor. Mas alguém para mostrar a realidade, alguém para mostrar que de repente a gente não está tomando o caminho mais acertado, alguém para dizer, olha, nesse aspecto você está pisando na bola, nesse aspecto vocês, casalzinho, vocês estão pisando na bola, isso a gente não quer, e isso é perigoso. Isso é perigoso. A maioria aqui, a maioria de vocês conhece meu testemunho da Raquel, né? E o nosso testemunho nessa área de namoro tem algumas falhas. A gente não teve um namoro perfeito, um namoro ideal. A gente começou a se relacionar muito antes da hora. Ela tinha 17 anos. Eu tinha 1 ano de convertido. Até maconha eu fumava ainda, tô brincando. Aquela revelação bombástica. Tô brincando. Mas 1 aninho de convertido, todo perturbadinho, todo neurótico, todo maluco, diferente. Era hora de entrar no relacionamento? Não era hora, mas a paixão me pegou. Ninguém cantou não, né? E sabe de uma coisa? Olha, teve uma pessoa sensata nessa história. O meu discipulador na época. Quando ele soube que eu e a Raquel a gente estava começando a se envolver, ele me chamou para conversar. Fábio, como é que tá essa história aí, você e a Raquel? Eu falei, tá tudo tão belo e tão lindo. Eu marquei de conversar com os pais dela e vou dizer para eles que tenho intenções com a filha deles e vou me aproximar e vou conhecê-la mais profundamente. Eu estava me sentindo assim, um homem de Deus. Nossa, véio, chamou os pais para uma conversa. Que espiritual, né? Que espiritual. Meu discipulador disse para mim assim, Fábio, você quer um conselho meu? Falei, quero, mas só se você concordar comigo. Me dá um conselho aí. O conselho é o seguinte, você já marcou de conversar com os pais dela? Já. Então vai para essa conversa com eles, mas pede perdão para eles. Olha só, pede perdão. Diz para eles que você se precipitou. Diz para eles que você entendeu que não está no tempo certo. Que a Raquel é nova, que você é novo convertido, e que esse tempo é o tempo de você buscar a Deus, e que esse tempo é o tempo de você ser transformado, e que esse tempo é o tempo de você conhecer Jesus. Chega nessa conversa e tenha essa atitude, que você vai se dar bem se você fizer isso. Eu saí dessa conversa pensando, isso deve ser espírito de confusão. Acho que ele não está ouvindo a Deus.
e não segui o conselho dele. Chamei os pastores para conversar, disse que eu estava interessado, né? A partir dali a gente já começou aquele lance, né? A gente não está namorando, a gente está orando. A gente está se conhecendo mais profundamente. A gente está... A verdade é, a gente está envolvidão. Bem envolvidão. Cheio de sentimentos, cheio de raízes. Na hora errada. E por quê? Porque eu não soube ouvir um bom conselho de alguém que estava olhando de fora aquela situação. Eu estava obstinado. Obstinado, eu sei o que eu quero, eu sei o que é melhor para mim, eu sei qual é o caminho que eu devo escolher, eu estou sentindo paz no coração. Esse negócio da paz é complicado, viu, gente? Olha, esse negócio... Vou falar um pouquinho sobre isso com você. Esse texto bíblico que a gente usa para defender essa ideia de que eu tive paz no coração, então é de Deus, é um texto meio complicadinho. É aquele texto, né? Que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações, né? Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Esse negócio de eu sentir paz no coração confunde muita gente. Esse texto que a gente usa para defender essa ideia é um texto perigoso. Se a gente parar para ler esse texto, o contexto dele está falando sobre não ter inimizades, rixas, que haja amor entre vocês, que haja paz entre vocês, que não hajam inimizades, rixas, contendas. E aí o texto diz: e que a paz de Cristo seja o árbitro dos vossos corações. Quer dizer, se eu tenho um problema com Felipe, que a paz de Cristo seja o árbitro entre a gente. Vocês estão entendendo que essa paz não é bem essa sensação gostosa que a gente sente quando a gente está apaixonado? Está falando da maneira como a gente deve se relacionar, que a paz de Cristo seja o árbitro entre nós. Quando a gente tiver alguma discordância, quando a gente tiver algum problema. Então tome cuidado com esse negócio. Não, porque eu estou em paz. Meu irmão, vai ouvir alguém. Vai ouvir alguém. Antes de dizer por aí que eu estou sentindo paz, então é de Deus. Não tenha medo de ouvir as pessoas. O texto que a gente acabou de ler está dizendo que, não havendo uma direção sábia, o povo fracassa. Você não quer fracassar nessa área. Então, qual que é o segredo? Escute homens e mulheres de Deus, que não estão envolvidos pela paixão, que não estão vivendo no mundo encantado, mas que estão olhando a realidade. Se eu tivesse ouvido o meu discipulador naquela época, eu não teria sofrido tanto. A Raquel não teria sofrido tanto. A gente não teria perdido tanto tempo. Mas o coração obstinado não deixa a gente ouvir ninguém. A gente nem quer o conselho. Não quero não. Vocês conhecem a história do rei Acabe? 1 Reis, acho que do capítulo 16 até o 20, por aí, depois você procura. O rei Acabe era um homem que tinha o coração obstinado. Ele sabia o que ele queria e ninguém conseguia mudar ele de ideia. Então ele tinha para si os seus próprios profetas, pessoas que falavam para ele aquilo que ele queria ouvir. E era essa gente que ele consultava. O Gustavo pregou recentemente sobre isso. Era essa gente que o rei Acabe consultava. Gente que falava o que ele queria ouvir. Não, vai firme que você vai dar, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te abençoar. Isso aí vai ser um sucesso. Vai que vai, rei Acabe. Dessa gente ele gostava. Era o povo que ele gostava de ouvir. Um dia ele está pretendendo ir para uma guerra. E ele consulta, né, os seus profetas de plantão, que dizem para ele: vai que o negócio vai ser maravilhoso. Deus vai te dar a vitória, rei. Josafá diz para o rei Acabe: não tem alguém aqui que profetiza
a vontade de Deus. Não tem aqui um profeta de Deus, alguém que fala a verdade para você, rei Acabe. Não tem alguém aqui que fale a verdade para você? Tinha, mas o rei Acabe não gostava dele. O rei Acabe preferia a mentira, que era boa de ouvir, do que a verdade, que era difícil de escutar. E você, meu querido? E você? Deixa eu dizer uma coisa, se você não tem conselheiros nessa área, isso é um forte sintoma de que talvez você tenha um coração obstinado. Você já sabe o que vai fazer, você já sabe o que você quer e não está disposto a mudar. Isso é perigoso. Posso ouvir um amém? Muito perigoso. O final da história do rei Acabe é morte. Morreu de uma maneira trágica. Por quê? Porque tinha um coração obstinado. Ninguém conseguia mudar ele. Não gostava de ouvir os outros. Não gostava de ouvir a verdade. Meu querido, eu volto a dizer, ninguém aqui é perfeito. Eu não sou perfeito, o Wallace não é perfeito, o Gustavo não é perfeito, o Felipe não é. Não tem gente perfeita aqui. Mas existem pessoas que, por mais que sejam uma mula, eu, por exemplo, sou uma mula. Mas Deus usa a mula. Confia, meu irmão. Às vezes você olha para a igreja e fala, mas só tem mula nessa igreja? Se Deus quiser, Ele vai usar a mula para falar com você. Então escute. Busque conselhos. Comecei a gostar de alguém, porque outro ponto importante é esse. A gente gosta de ouvir o conselho depois que tudo se perdeu. Eles concordaram comigo aqui, ó. Depois que tudo se perdeu, quem que já foi pro brejo? Como que é o... Quem que já foi pro brejo? A vaca já foi pro brejo? Eu achei que era o sapo. Depois que a vaca foi pro brejo... Eu estou sofrendo tanto. Vou falar agora, meu amigo, se eu pudesse tirar o sofrimento do seu coração com a mão, eu faria, mas é difícil. Me ligasse antes. Me liga antes, cara. O coração é enganoso. Repete comigo. Meu coração é enganoso. Então guarde ele. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Guarde. Eu comecei a me interessar por alguém. Ela está me olhando de um jeito diferente. Esse é um momento bom para você procurar alguém para conversar. Como o Felipe fez. Ele esqueceu de contar que eu mostrei uma foto da Thaís para ele. Falei, Felipe, e aquela Thaís lá? Aí ele falou, que Thaís? Isso era um cara der. Esse só queria Jesus mesmo, não tem como. E Thaís? Aí eu peguei e mostrei uma foto. Ele falou assim, bela morena. Essas coisas ele não conta. Mas ele teve bons conselheiros. Porque não tinha um coração obstinado. E não sofreu como eu sofri. Sabe por quê? Porque eu tive esse coração obstinado. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não preciso ouvir ninguém. Meu querido, não ande sozinho. Tenha bons conselheiros. Amém? E que esses bons conselheiros te acompanhem durante todas as etapas desse relacionamento. Antes de você iniciar o relacionamento, tenha bons conselheiros. Ao longo do namoro, tenha bons conselheiros. Vai noivar, tenha bons conselheiros. E ao longo do casamento, tenha bons conselheiros. Pessoas que podem te ajudar a enxergar aquilo que você não está enxergando. Isso pode te dar vitória. Amém, meu querido? Amém? Glória a Deus.
O segundo conselho prático que eu quero te dar é: não ande sozinho, ande com Jesus. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Amém, meus queridos? Entregue a quem as suas obras? Ao Senhor. Entregue ao Senhor. Sabe, meus queridos, olha, deixa eu dizer algo para vocês. Eu vejo muita gente pregando sobre nós termos uma dependência de Deus, não é? Não, nós temos que depender de Deus na hora de escolher um trabalho entre a empresa A e a empresa B. Nós precisamos depender de Deus e buscar em Deus uma direção, uma palavra que nos ajude a tomar a melhor decisão, a melhor escolha. Eu lembro de, no começo da minha conversão, alguém dizer na célula que quando foi comprar um cachorrinho, orou a Deus para que Deus mostrasse o cachorrinho que fosse o mais bonzinho, eu acho que não deu certo. Mas a pessoa orou a Deus para uma direção na hora de escolher o cachorrinho. Fábio, o que você acha disso? Maravilhoso. Maravilhoso. Precisamos depender de Deus para tudo. Agora, eu escuto pessoas defendendo esse nível de dependência com Deus, mas no que diz respeito ao relacionamento, as mesmas pessoas dizem assim: Deus não está preocupado com isso. Quem escolhe a sua esposa é você. Quem escolhe o seu marido é você. Deus vai abençoar, Deus não está preocupado. Alguém aqui já ouviu isso? Levanta a mão se você já ouviu isso. Tem muita gente pregando isso. Por que uma decisão com consequências que vão me acompanhar para o resto da minha vida, eu não devo depender de Deus? Por quê? Por que eu não devo buscar a direção de Deus? Por que eu não devo ouvir a Deus? Sabe o que eu vejo, meus amados? Eu vejo muita gente que começa a namorar e não tem mais tempo para Deus. Parece que Deus é bom para te dar um relacionamento. E quando Ele deu, obrigado, Senhor. Fique com Deus. Por quê? Por que a dependência acaba nesse momento? Por que a dependência acaba depois que eu entrei no relacionamento que eu queria? E agora eu entro nesse relacionamento e eu só tenho tempo com o meu namorado, eu só tenho tempo com a minha namorada. Vamos ficar aqui hoje. Vamos assistir um filminho. Fazer um chocolate quente. Irmão, a gente fez chocolate quente hoje aqui na igreja. Estamos tentando ajudar. Por quê, meus amados? Nós somos chamados para andar com Jesus. Amém, meus amados? A gente não foi chamado para encontrar um alvo ou alcançar um lugar e a partir dali a gente se despede de Deus e agradece: Senhor, nós entramos na terra prometida, obrigado por nos trazer até aqui, até a próxima e vamos curtir a vida. Não é assim que funciona. Nós dependemos de Deus para tudo e vamos continuar dependendo de Deus para tudo. Mas nós entramos no relacionamento e agradecemos Jesus por ele. Nos afastamos da igreja. Nos afastamos dos irmãos. Agora nós vamos viver a vida a dois. Vamos viver a vida a dois? Nós somos uma família. Todos nós aqui, ó. A família da fé, como a Bíblia chama. Como assim eu vou viver a vida a dois? Você vai ter bons momentos a dois. Se for casado, então. Os casados entenderam. Mas no namoro, você vai ter momentos a dois, claro. Com algumas restrições. Mas vai poder passear, vai poder ir para um restaurante,
Mas são momentos. São momentos a dois. A vida não foi feita para ser vivida a dois. Sabia disso? Nós somos uma comunidade. Nós somos um corpo. E o que nós vemos são jovens que entram no relacionamento e dão tchau para Jesus, para a igreja, para os irmãos, para a célula, e enfrentam a jornada sozinho. Por que isso? Não ande sozinho, ande com Jesus. E que Jesus seja o centro do seu relacionamento. Que o alvo do seu relacionamento seja Cristo. Sabe, meus queridos, eu posso dizer que eu vivo um casamento maravilhoso. Maravilhoso. E muito disso é porque eu não estou esperando no meu casamento que a Raquel me sirva. E ela também não tem a expectativa de que no nosso casamento eu vou servir ela. A nossa expectativa para o nosso casamento, o nosso propósito é nós dois servindo a Cristo. Esse é o alvo. Esse é o alvo. Nós somos uma dupla disposta a servir Jesus, disposta a agradar a Deus, e Ele é o centro do nosso relacionamento, e para sempre vai ser. Se você tem tempo com o seu namorado, mas não tem tempo com Jesus, tem algo errado aí. Se você não passa um dia sem conversar com o seu namorado, sem conversar com o seu noivo, mas passa semanas sem conversar com Jesus, tem algo errado aí. Tá claro, meus amados? Como Jesus é o centro da nossa vida, e o nosso relacionamento não deve nos impedir de viver essa realidade, deve nos ajudar. O meu relacionamento não pode me atrapalhar a ter Jesus como meu alvo. Deve contribuir para que isso aconteça. Você vai entrar num relacionamento, você está em um relacionamento, que o Senhor esteja com você aí. E seja o centro. Amém, meus amados? Ande com Jesus. E por fim, o último conselho: não ande sozinho mesmo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apaguem o espírito. Próximo. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. Em algumas versões, fuja de toda a aparência de mal. Agora eu vou dar um conselho bem prático para você, meu irmão, que quer entrar no relacionamento, que está no relacionamento. Não ande sozinho mesmo. O que eu quero dizer? Evite lugares onde vocês estão sozinhos. Evite lugares onde são só vocês dois por horas e horas, sem ninguém olhando, sem ninguém junto. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu e a Raquel a gente namorava, às vezes eu ia de domingo para a casa dela. Presta bastante atenção nisso. Às vezes eu ia de domingo almoçar com ela. E eu ia, almoçava no domingo ali com ela, macarrão com frango. Geralmente, uma delícia. A pastora depois vai ouvir a palavra. Uma delícia. Frango bem temperado, uma bênção. E a gente almoçava e depois eu ficava lá no domingão. E passava quase que o domingo inteiro ali com ela. Sabe aonde? Na sala. Eu, ela, a pastora Danda, a bispa, o Arturiel, às vezes o Tiago, o cunhadão. A ordem é diferente, então. Eu, Tiago, Raquel. E a gente ficava lá vendo filme e tal. A gente não ficava, eu e ela, no quarto dela.
Só nós dois. Não, era na sala. Junto com a mãe, junto com o pai, junto com o irmão. Uma vez, a gente tinha vindo no culto de manhã. E viemos ao culto e depois do culto, fomos para a casa dela almoçar. Almoçamos e ficamos à tarde ali na sala, vendo filme e tal. Começou a dar 5 horas, 5:30, horário de se arrumar para ir para a igreja. Eu e ela, a gente já tinha ido no culto da manhã e os pais dela começaram a se arrumar para ir para a igreja. Na época, o irmão dela não ia para a igreja. E... E aí, eu lembro que a pastora chegou em mim e disse assim: você vai para a igreja, meu filho? Eu falei: já fui no culto de manhã. Um cara espiritual. Ela falou: ah, é? Então arruma suas coisas que a gente vai te deixar na sua casa. Aí o cara já começa a detestar a sogra aí, né? Já começa aí o problema com a sogra. E nesse dia, em outras vezes também, eu tive que arrumar minhas coisas. E tchau, Raquel. Tchau, porque a gente não vai ficar aqui sozinhos, só nós dois. E eles me deixaram em casa. E sabe de uma coisa? A gente teve vitória nessa área. A gente conseguiu andar em santidade nessa área. A Raquel casou virgem. E eu, como me batizei, né? O velho homem morreu, nasceu um novo. Casei virgem também. O novo homem, virgem. Tivemos vitória. No altar, no dia do casamento, nós estávamos felizes. E a gente sabia que a gente tinha agradado a Deus nessa área. Tem coisa melhor que isso. Tem coisa melhor que isso. Mas para a gente chegar nesse lugar, a gente precisou abrir mão de ficar sozinho muitas vezes no escurinho do cinema. A gente precisou tomar cuidado com isso. Meu querido, se você está namorando e você fica no quarto com a sua namorada, sem ninguém ali, para com isso. Quer que eu repita? Agora escute a voz de Deus falando com você. Pare com isso. Se você não é casado, não viva como casado. Você vai chegar lá. Mas enquanto não chegar lá, vigie. Vigie. Saiba a hora de ir embora. Saiba quais lugares você deve evitar. Para, meu irmão. Para de acelerar as coisas. Para. Se você está num relacionamento e você não tem evitado esse tipo de intimidade, pare imediatamente. Amém, meus queridos? Não ande sozinho. Esteja com pessoas por perto. Esteja com pessoas. Nós não podemos brincar nessa área. Ou eu sou muito ruim, muito pecaminoso, ou não tem cabimento casal de namorado ficar a tarde inteira deitado na mesma cama junto. Felipe, eu sou muito louco? Nós temos hormônios, nós temos vontades. E precisamos controlar os hormônios e controlar as vontades. Posso ouvir um amém, GP? Posso ouvir um amém? Geração santa, geração que agrada a Deus, geração que tem relacionamento em santidade. Eu posso ouvir um amém? Então vigia, meu irmão. Vigia. Seja você a parte mais forte e saiba dizer não. Talvez o seu namorado, moça, não saiba. Saiba você falar não.
Talvez a sua namorada não saiba, meu querido. Saiba você falar não. Se coloque de pé. Feche os teus olhos.